O meu nome é Soraya Dallagnol, eu sou sua professora de piscicultura e hoje nós vamos falar sobre aerador, sistemas de aeração dentro de viveiros de peixes. Por que você deve ou não utilizar esse tipo de tecnologia dentro da sua piscicultura para ajudar a ter melhores resultados? Nada melhor do que nós falarmos do uso consciente do aerador, pensando em melhoria de produtividade, pensando em melhoria de lucro para a sua piscicultura. E para começar esse tema, a primeira coisa que precisa ficar clara é: você sabe qual é o real objetivo de uso de um aerador num viveiro de peixe? Você sabe? Conta para mim aqui no chat se você sabe para que se usa o aerador, para que foi criado, né? Qual é o objetivo principal de uso de um aerador em tanques de peixe? E aí, a resposta é muito simples. Um aerador ele foi criado para que você consiga aumentar a quantidade de quilos de peixes que você consegue produzir dentro de um viveiro de produção. Então, se você está acompanhando e vai continuar acompanhando as 2 semanas de aquecimento e também participar da rota da piscicultura produtiva, você vai entender, se você ainda não sabe, você vai entender o que é capacidade de suporte de um viveiro de peixes, né? Então, quando você usa o aerador, você simplesmente aumenta a capacidade de suporte de um viveiro de tanques. Então, você consegue aumentar a quantidade de quilos de peixes que vão ser possíveis ser produzidas ali naquele viveiro. E aí, quando você sabe dessa premissa básica, você para de usar o aerador pela forma errada que muita gente usa. Qual é a forma errada do uso do aerador? Achar que o aerador é um instrumento, é uma tecnologia, um equipamento que que ele serve de socorro, é um emergencial. Ah, você só vai utilizar ele quando você tiver com o peixe com baixa concentração de oxigênio. E não é, ele não foi criado para esse objetivo, embora sim ele possa ser utilizado para essa finalidade também. Então, se você primeiro usa o aerador para a finalidade certa, aumentar a disponibilidade de oxigênio disponível dissolvido dentro do viveiro e consequentemente, conseguir aumentar a quantidade de quilos de peixes que vão ser produzidos, grande parte do sucesso com o uso do aerador você já tem na sua piscicultura. E a partir daí, você precisa, é claro, fazer a sua parte para que esse equipamento seja realmente efetivo lá na sua piscicultura, do ponto de vista lucrativo, do ponto de vista financeiro. Então, olha aqui junto comigo. Se você coloca o aerador pensando em aumentar a quantidade de oxigênio que vai estar lá disponível, você também precisa entender outra coisa, que só o aumento do oxigênio dentro do viveiro não é suficiente para que você consiga ter aumento, né, da quantidade de quilos de peixe que vão ser produzidas. Não é só isso, né? Essa é uma das coisas que a gente precisa ter, né? Mas eu preciso também ter uma concentração de amônia total dentro do ideal. Eu preciso também ter uma concentração de nitrito dentro do ideal, que não atinja limites que causem níveis de estresse e queda de desempenho dos peixes. Eu preciso também, e para isso, né, o que mais influencia é a quantidade de matéria orgânica acumulada. Sim, eu sempre falo da quantidade de matéria orgânica acumulada, porque isso é o que vai promover o crescimento ou o aumento da concentração dos compostos nitrogenados como um todo, né? Todos os compostos nitrogenados. Então, se você olha, eu vou aumentar a quantidade de oxigênio dentro do viveiro através do uso do aerador, mas com isso aumentar a quantidade de peixes. Só que quando você aumenta a quantidade de peixes dentro do viveiro, é inevitável o aumento da produção de matéria orgânica sendo, né,
o aumento da produção dessa matéria orgânica e também do aumento da produção dos próprios compostos nitrogenados que os próprios peixes excretam. Então, o peixe, ele excreta amônia, além de ter amônia sendo produzida dentro do viveiro por conta da degradação da matéria orgânica, o peixe também excreta amônia, né? O processo de excreção, a parte bioquímica do metabolismo do peixe, esse processo de excreção e a formação da amônia. Então, se você não pensa também em alternativas de equilibrar a quantidade de matéria orgânica que vai se acumulando ali ao longo do viveiro e também conseguir fazer a remoção dos compostos nitrogenados que estão sendo produzidos em maior quantidade dentro do viveiro, o aerador não vai ter o uso efetivo como deveria ter. E aí ele talvez não te ajude a ter melhor. Você consegue colocar mais peixe, mas não consegue ter melhor desenvolvimento de peixes. Porque uma coisa é certa: não é o aumento de quantidade de peixes ou de quantidade de quilos de peixes que vai trazer o maior lucro para a tua piscicultura. Não é isso, né? Eu canso de falar e talvez as pessoas às vezes me achem até louca, mas a gente mostra em números, a gente mostra em resultados reais em pisciculturas que fazem né, os errado, depois passam a fazer o certo e o lucro dobra, triplica, multiplica por muito quando a gente entende, né? Quando você, piscicultor, entende que não é o aumento da quantidade de peixes dentro do seu viveiro, não é só o aumento da quantidade de quilos de peixes dentro do seu viveiro que vai fazer resultado excelente de lucro, tá? É o que também? É a melhoria do desempenho do peixe. Toda vez que eu falo desempenho, é a melhoria dos índices zootécnicos, do crescimento desse peixe, da velocidade de crescimento desse peixe, do ganho de peso de peixe por dia e principalmente da conversão alimentar desse peixe. Então, quando você usa o aerador, você tem a possibilidade de melhorar a conversão alimentar, porque você consegue ter melhores condições de qualidade de água dentro do viveiro. Mas, né, então, isso aí tem um limite, né? Tudo isso tem um equilíbrio. É oxigênio maior, eu aumento a quantidade de peixes, mas eu preciso de maior quantidade de oxigênio, eu preciso de maior eficiência de remoção de matéria orgânica, eu preciso de maior eficiência de remoção de compostos nitrogenados. Se esse processo está sendo feito, e você estiver utilizando uma ração de boa qualidade, enfim, você tem grandes chances de conseguir ter o aumento de produtividade e ainda assim ter o aumento da lucratividade. Agora, se você não está também pensando que trazer um aerador para a tua piscicultura também vai gerar aumento de custo de produção, aí você já está fazendo, né, está dando um passo errado. Então, você precisa entender primeiro, né? Qual é a vantagem de eu aumentar a quantidade de quilos de peixes que vão ser produzida? Ou ainda, né? São fazendo as perguntas certas que a gente vai trazendo as respostas mais precisas para dentro da sua piscicultura. Ou ainda, qual é a quantidade de quilos de peixes que você precisa aumentar dentro do seu viveiro quando você instala um aerador dentro do viveiro que justifique o aumento do custo de produção e ainda assim traga mais lucro, né? Porque existe uma maneira de você conseguir melhorar a tua lucratividade, melhorar o lucro que você está tendo hoje na tua viveiro de peixes, sem o uso do aerador. Sem o uso do aerador. E eu tenho certeza que se eu for aí da tua piscicultura e olhar os dados que você tem hoje, eu ainda encontro maneiras de você conseguir melhorar o lucro da tua piscicultura, mesmo sem fazer o uso de aerador. Porque, né, de novo, não é o aumento da quantidade de quilos que vai trazer esse resultado de aumento de lucro. Não é isso. Então, quando você deixa claro na tua cabeça que o aumento do lucro só vem para a tua piscicultura quando você passa a ter melhor conversão alimentar, quando você passa a ter melhor qualidade de água e quando você já está utilizando uma ração de boa qualidade. São as três premissas aí
para você ter bom resultado de desempenho do seu peixe, né? De conversão alimentar, que é o principal índice que está relacionado ao lucro da tua piscicultura. E isso não obrigatoriamente, não necessariamente precisa estar aliado, né, ou vinculado à implantação de um aerador. Eu posso ter melhor produtividade mesmo sem o uso do aerador. Se eu estiver fazendo, né, se eu conseguir fazer todas essas premissas básicas aí de matéria orgânica, remoção de composto nitrogenado e concentração de oxigênio dentro do viveiro, né, aliado a uma alimentação adequada, uma boa qualidade de ração. Então, e aí, a partir disso, eu já estou fazendo, já estou tendo um melhor resultado financeiro que o meu viveiro conseguiria ter, né? Estou ali dentro da capacidade de suporte do viveiro, estou tendo uma conversão alimentar excelente, estou tendo, né, conseguindo ter lucro dentro do esperado. Quando você já atingiu esse patamar, o próximo passo, sim, é fazer a avaliação de quantos quilos de peixe você precisa aumentar na produção aí do seu viveiro quando você implanta um aerador. Porque se você só implantar o aerador sem saber se vai ser possível aumentar a produtividade a ponto de suprir o custo de produção que você vai ter aumentado aí na sua piscicultura, talvez isso, né, aí acabe equilibrando ou ainda reduzindo o teu lucro. Reduzindo o teu lucro, porque o teu custo passa a ser muito maior, né? Seu custo não é mais mão de obra, não é só a mão de obra, não é só a ração, né? Não é só o alevino, é também a energia elétrica, que vamos combinar, não tá nem barata, né? Tá bem cara, diga-se de passagem. É claro que quando a gente faz a instalação de um aerador dentro de um viveiro de piscicultura, existem algumas coisas que a gente pode fazer ao longo do ciclo de produção que me ajudam a fazer o uso do aerador de maneira mais consciente, de maneira mais assertiva, não ficar usando o aerador, né, sem ter necessidade. O aerador, gente, falei aqui, ele tem como objetivo incorporar maior quantidade de oxigênio dissolvido dentro do viveiro. Então, qual é o momento em que eu preciso deixar o meu aerador ligado? Em momentos onde eu tenho possibilidade de redução de oxigênio ou que eu estou percebendo que a concentração de oxigênio está baixando. Como, por exemplo, em épocas onde eu já tenho a capacidade de suporte já quase sendo atingida, e ao longo do dia fique um pouco nublado ou tenha um crescimento excessivo, né, e por algum motivo de fitoplâncton, e aí durante o dia tem um consumo aí, talvez tenha um consumo aí de oxigênio, né, por parte dos peixes. Tem a produção de oxigênio por parte do fitoplâncton? Tem, mas em dias nublados, né, como eu não tenho a presença de sol, essa concentração de oxigênio pode ficar aí, né, reduzida ao longo do dia, e aí você precisar fazer o uso do aerador durante o dia. Quais são os outros momentos em que já é de praxe, né, você utilizar o aerador, pensando no uso dele com o objetivo correto? Nos períodos noturnos, né? Então, à noite, quando você já está, de novo, quando você já está atingindo a capacidade de suporte do viveiro, e aí nos períodos da noite, fazer o uso do aerador. E, de novo, não é ao longo de todo o ciclo de produção que você vai deixar o teu aerador ligado a noite toda. Você precisa ir lá, por isso que é importante ter, né, os equipamentos para fazer a aferição dos parâmetros de qualidade de água. Imagine que se você tem lá um equipamento, um oxímetro que custou R$ 1.000, R$ 2.000, que você consegue analisar todos os dias o parâmetro de qualidade de água, várias vezes ao dia o parâmetro de qualidade de água, você saiba, né, exatamente a hora em que você precise ligar o aerador. E aí você deixar o seu aerador ligado por 3 ou 4 horas ao invés de 8 horas. O quanto de energia você deixa de gastar só porque você tem um equipamento que te ajuda a ser mais preciso
no momento de ligar o aerador, né, o oxímetro, né? Então, o oxímetro serve justamente para isso. Não é para eu saber a concentração de oxigênio naquele momento pontual ali. Porque se você pega um oxímetro e afere, agora o oxigênio está baixo, aí vou ligar o aerador, ok? Mas você precisa se prevenir antes, porque se o oxigênio já está baixo, o peixe já está sofrendo, já está passando por período de estresse, e isso já vai acarretar em menor desempenho do peixe, tá? Então, ter um oxímetro vai te ajudar a ter, inclusive, uma redução do custo com energia elétrica, porque você vai ligar o aerador em momentos ideais, em momentos realmente necessários, e não ficar gastando energia elétrica. Isso traz eficiência para a tua piscicultura quando você implanta um aerador. Você saber usar o aerador conscientemente. Não é? Eu vou ligar o aerador 6 horas da tarde, 7 horas da noite e vou desligar só às 6 horas da manhã. Não, não é assim. Não é assim que se usa aerador. O aerador a gente tem que pensar em usá-lo com a maior consciência possível, porque isso gera um custo muito alto de produção lá para a sua piscicultura. E aí, talvez, né, fim das contas, quando você for fazer a despesca, o aumento de 200, 300, 500 gramas a mais por metro quadrado na produção de peixes que você tem, talvez não justifique o custo que você teve aumentado por conta da energia elétrica. Então, essas contas precisam ser levadas em consideração. E eu não estou aqui para passar a mão na cabeça, né? Eu venho aqui falar duras verdades. Infelizmente, eu vejo muita gente reclamando da produção de peixe, falando que não está tendo o lucro que gostaria, ou que não está tendo o resultado financeiro que gostaria, mas isso é porque ainda está produzindo peixe da maneira errada. O dia que você aprende a produzir peixes da maneira correta, você passa a ter a lucratividade que você tanto gostaria de ter aí na tua piscicultura. Você quer ver um exemplo? Eu vou te dar um exemplo, né? Então, tem lá um exemplo onde a gente pegou uma piscicultura que ele usava aerador, tá? Numa biomassa de 1,5 kg de peixes por metro quadrado. 1,5 kg de peixes por metro quadrado, sistema semi-intensivo, ok, região norte do país, e ele tinha uma conversão alimentar de 2,14, ou seja, para chegar o peixe no peso de abate, ele consumia 2,14 quilos de ração para fazer a formação de 1 quilo de peixe. Ok, beleza. Peixe de grande peso, tá? Peixe nativo. Então, ele chegava esse peixe aqui em 2,5 kg para abater, porque é o tipo de mercado consumidor que tem para a região norte do estado, do país. E aí, ok, esse exemplo, né? Esse caso aqui, ele tinha esse resultado e ele tinha lá um lucro. Ok, tinha o lucro dele lá, beleza. Quando a gente traz essa mesma piscicultura e eu tenho essa piscicultura sem o uso do aerador, né? Então, eu tiro o aerador, simulo isso. A mesma piscicultura, mesma espécie de peixe, mesmo peso de abate, eu simulo para essa mesma piscicultura. Ao invés de eu tiro o aerador de dentro do viveiro dele e ao invés de ele usar 1,5 kg de peixe por metro quadrado, a gente reduz essa biomassa aí, essa densidade, né? Para 700 gramas por metro quadrado, porque a gente sabe que se eu coloco o aerador, eu consigo produzir maior quantidade de quilos de peixes, e isso vem afetado pela biomassa. Então, eu tiro o aerador, trabalho com uma densidade aí de 700 gramas por metro quadrado. Olha o que acontece como resultado dessa piscicultura. Primeiro, a conversão alimentar desse piscicultor passa de 2,14 para 1,7, fazendo o peixe chegar no mesmo peso de abate. Passa de 2,14 para 1,7. A conversão alimentar é o principal índice relacionado com a lucratividade da piscicultura. E a gente está tendo um resultado aqui de
mais de 0,4, né? Melhor quando eu tiro o aerador, porque eu estou usando uma densidade menor do que estava sendo utilizada lá no aerador. Ok. Olha o que acontece com o lucro dessa piscicultura. Dobra, mais que dobra o lucro dessa piscicultura, né? O lucro dessa piscicultura passa a ser de 103%, 130% a mais do que estava tendo quando essa piscicultura estava utilizando o aerador. Por quê? Porque por conta do aumento do custo de produção. Por conta do aumento do custo de produção, né? O custo de produção ele foi muito aumentado nesse caso aqui, onde ele tinha uma conversão alimentar não muito boa, né? Então, ele não tinha uma conversão alimentar muito boa e o custo de produção dele era muito alto. Quando a gente reduz a biomassa e passa a ter uma melhor conversão alimentar, eu mais que dobro o lucro da piscicultura. Eu mais que dobro o lucro da piscicultura. E, ó, isso é dado real. É dado de piscicultura que existe. Não é coisa fictícia, não é artigo científico que foi inventado. Não, é piscicultura real. É para você entender que é possível sim lucrar e ter bons resultados, mesmo que você não use aerador, mas você precisa buscar a máxima eficiência dentro da sua piscicultura. Vou dar outro exemplo. Então, o piscicultor está lá com o aerador, né? Vou trazer o mesmo exemplo, tá? Com o aerador, e aí ele faz uma biomassa maior, então passa a ter maior biomassa dentro dentro do viveiro. Ao invés de ele produzir 1,5 kg de peixes por metro quadrado, ele passa a produzir 1,570 kg de peixes por metro quadrado, tá? Então, ao invés de 1,5, 1,57 quilos de peixe por metro quadrado. É 5% de aumento na biomassa, tá? O que acontece? Ele continua com a mesma conversão alimentar, ele não consegue fazer melhoria de conversão alimentar. Mas o fato dele ter conseguido aumentar a tonelagem de peixes produzida dentro do mesmo viveiro faz aumentar em 4 vezes o lucro dessa piscicultura. 4 vezes o lucro dessa piscicultura. Né? Então, tem um aerador, então o custo dele ali ficou o mesmo, pensando em energia elétrica, né? Então, tem um aerador, tem o peixe continua sendo produzido até o peso de abate que já era determinado antes, que já estava sendo feito antes. A conversão alimentar não teve influência. Eu continuei tendo a mesma conversão alimentar do que o caso inicial, então continuou tendo conversão alimentar de 2,14. Mas eu consegui ter um aumento da biomassa em 5%. Isso aumenta 4 vezes o lucro dessa piscicultura. É impactante, né? Aumentar 4 vezes o lucro. Então, ele passa, né? Se for 1.000, 4.000. Né? Imagine isso. Se era 1.000, 4.000. Então, e um outro exemplo ainda, né? Tem vários exemplos que a gente pode citar. Olha esse outro exemplo. Eu ter um aumento em 16% da biomassa. Então, ele passa a produzir, ao invés de 1,5 kg de peixe por metro quadrado, passa a produzir 1,7 kg de peixe por metro quadrado, né? De 1,5 kg para 1,7 kg de peixe por metro quadrado. Continua com a mesma conversão alimentar, 2,14. Isso aumenta 14 vezes o lucro da piscicultura. Na contrapartida, se ele piora a conversão alimentar dele, nesse mesmo exemplo aqui, né? Aumentou a biomassa de 1,5 para 1,7 e piorou a conversão alimentar, faz a conversão alimentar de 2,14 para 2,25, o lucro dele é reduzido, é piorado daquela situação inicial em 75%. Piora o resultado de lucro dessa piscicultura em 75%. E aí a gente pode dar inúmeros exemplos
que podem ser citados aqui. Então, se você entende o real benefício do uso do aerador, você passa a fazer o uso do aerador de maneira consciente e trazendo o real benefício que ela pode trazer para a sua piscicultura, que é aumentar a quantidade de oxigênio disponível dentro do viveiro. Em consequência, isso vai te ajudar a conseguir produzir maior biomassa, né? Maior quantidade de quilos de peixes dentro do teu viveiro. Mas você não pode se esquecer de que quando você coloca um aerador dentro do viveiro, você vai ter sim maior custo de produção, e aí você precisa ser controlado em relação a isso. Você precisa controlar esse custo de aeração. Você deixa o ar-condicionado da sua casa ligado o dia inteiro? Mesmo quando está dia fresquinho? Não. Por quê? Porque o custo de energia elétrica é muito caro. Por que que você faria isso lá no seu viveiro de peixe? Por que que você vai deixar o aerador ligado se o objetivo do aerador é proporcionar aumento de concentração de oxigênio, se a concentração de oxigênio dentro do teu viveiro está ok, está dentro do ideal, né? Não tem necessidade, você só está gastando dinheiro, só está jogando dinheiro fora. E toda vez que você, piscicultor, é ineficiente na tua piscicultura, é você que está rasgando dinheiro. Não é a piscicultura que não é lucrativa, não é a piscicultura que não é um bom negócio, é você que não está fazendo o teu papel de piscicultor que quer produzir peixes e ter lucro com isso. Então, se você quer ter esse tipo de resultado em dobrar o lucro que você tem hoje, triplicar o lucro que você tem hoje, ou às vezes multiplicar o lucro que você tem hoje em até 14%. 14% não, 14 vezes, né? Deu o exemplo aqui, 14 vezes. É possível? É possível. Desde que você esteja fazendo todo o conceito básico dentro da tua piscicultura antes mesmo de querer dar um passo a mais, antes mesmo de querer colocar um aerador. Então, pense nisso. Será que essa é a hora de você colocar um aerador, de você intensificar o teu sistema de produção? Né? Eu vou dizer que, do meu ponto de vista, né? Eu só estou dando a minha opinião aqui. A minha opinião, ela não é soberana, não. Eu estou aqui justamente para ajudar. Se você já tem um aerador, ótimo, vamos utilizar o recurso que você já tem. Agora, se você ainda não tem um aerador, busque melhorar a eficiência da tua piscicultura antes, com conceitos básicos que você pode melhorar, que eu sei que ainda não estão sendo feitos aí na tua piscicultura. Porque isso vai trazer resultado financeiro melhor para o teu negócio. Então, não ache que é tecnologia que traz aumento de lucratividade. Mas se você ainda não estiver trazendo a máxima eficiência sem o uso da tecnologia, o dia que você implantar a tecnologia, o negócio vai ser pior. O negócio vai ser pior. Porque, além de você ainda não estar dominando todo o conceito básico, né? E o conceito básico que eu falo é qualidade de água. Se você ainda não estiver dominando o conceito de qualidade de água e intensifica o teu sistema, pode ter certeza que em algum momento você vai tropeçar. Porque sistemas mais intensivos requerem maior necessidade de boa base de qualidade de água. Quanto maior a quantidade de quilos de peixe, quanto maior a quantidade de peixes que você tem dentro do teu viveiro, mais complexo é o processo de você manter esses parâmetros de qualidade, que é o que vai influenciar no desempenho do peixe. E o desempenho do peixe é o que vai influenciar diretamente na tua lucratividade, principalmente levada em razão da conversão alimentar. Então, não fique achando, safra passada eu produzi pouco, meu lucro foi baixo, vou colocar um aerador. Não é por aí.
Não é por aí. E eu não estou dizendo para você que não é para você colocar um aerador. Eu quero que você coloque um aerador, eu quero que você produza mais. Mas antes eu quero que você produza mais e melhor e com mais lucro do que você produz hoje com sem o aerador, com as condições básicas, cuidando de qualidade de água, cuidando de manejo de alimentação, cuidando de matéria orgânica, cuidando de conversão alimentar, porque isso vai trazer um impacto muito grande para a tua piscicultura. Combinado? Bom, eu espero que você esteja gostando desse conteúdo. Todo o conteúdo que eu trago aqui para vocês é com muito carinho, pensando realmente em que você tenha mais lucratividade na tua piscicultura. Tchau, tchau.